viajar, sair de onde é familiar, passar por lugares que eu não conheço. Como se eu quisesse olhar para aquelas coisas pela primeira vez. Como conseguir olhar para uma coisa que é familiar e estranhá-la? Como reinventar esses paradigmas? Como fazer isso com que esse processo comece no plano pessoal? Como perceber a escuridão por trás do que é familiar? Viajar. Viajar no sentido de ser deslocado e de se permitir deslocar, de se permitir perceber as coisas de uma outra maneira. A ideia de crise é uma ideia que, de certo modo, é recorrente na história da humanidade. Quer dizer, desde os gregos, esse é um tema colocado, né? E a crise, ela tem muitos significados. Né? Muitas vezes, não só a perspectiva de que algo acaba, de que algo está chegando ao seu limite, mas também a perspectiva de abertura de novas oportunidades, de novas perspectivas de vida, né? Agora, a ideia de crise, ela ganha significados mais contemporâneos, quer dizer, significados talvez mais urgentes, mais dramáticos, principalmente com o advento da sociedade capitalista, porque a sociedade capitalista é uma sociedade que se nutre da crise. Quer dizer, se algo incomoda a sociedade capitalista, é a normalidade, porque ela é uma sociedade que se nutre exatamente da destruição do que ela constrói para poder sobreviver. Isso, de certo modo, foi o fato histórico, que motivou um pensador como Karl Marx a escrever todas as obras que escreveu sobre o capitalismo. Ou seja, não se trata de lamentar um mundo que foi, no caso da obra marxista, mas se trata exatamente de apontar para aquilo que é quase que uma natureza do capitalismo, que é a necessidade de destruir permanentemente o que ele cria para poder sobreviver. Portanto, o capitalismo, ele se nutre das crises que ele gera. Quer dizer, a normalidade atrapalha o capitalismo. O capitalismo precisa da crise, porque a crise é uma forma de praticar aquilo que alguns chamam de destruição criadora. Isso já está colocado pelo Marx, esse tema da destruição, desde, pelo menos, da obra que ele escreveu com Engels, o Manifesto do Partido Comunista, quando uma das frases famosas é exatamente: tudo que é sólido desmancha no ar, tudo que é sagrado será profanado. Quer dizer, essa é a essência do capitalismo, é viver em crise, gerar crise, porque a crise é o modo dele se reproduzir. Espero que seja uma crise profunda. É uma crise em que mudam parâmetros, paradigmas, né? É uma crise que vai marcar todo o século XXI, né? E não é apenas uma crise financeira, por mais que tenha começado através de uma crise financeira. Eu acho que os indícios de crise, no sentido de corte e de mudança, aparecem até antes da crise financeira. Quando nós percebemos, durante toda a década de 80 e de 90 do século passado, a mudança de paradigmas. Não se fabrica da mesma forma como se fabricava antes. Não se comunica da mesma forma como a gente se comunicava antes. Não se organiza a ação governamental da mesma forma. A sociedade civil, em grande parte dos países, se organizou de outra maneira. Então,
Outro indício de que a crise vinha se avolumando, vinha se gerando, né, é o fato de que nós estamos numa época semelhante à época dos enciclopedistas do século XIX, em que tudo tem que ser redefinido. A enciclopédia na França surge quando todos os intelectuais e mesmo o mundo político começa a ter que definir quem é quem e o que é o que. E essa característica de redefinir coisas importantes na questão ambiental, na questão da produção industrial, na questão da globalização e do mundo financeiro, essa redefinição das coisas indicava de que uma crise, isto é, uma mudança, estava às vésperas de ocorrer. A word began to be used, I would say, in the mid-1980s, which suddenly cast a whole new light on all of this. It was a word I think we didn't use before. Suddenly, it's very interesting, the political and social lexicology of new terms. It's not that these discursive innovations invent reality, but they suddenly unveil whole dimensions of reality we hadn't quite noticed before. And this word was globalization. Hard for us to remember there was a time when nobody used a word like that. But globalization did emerge at that point, and that's at that point also that I understood that that was what was lacking in my description of postmodernity, that globalization was the, let's say, the infrastructure of which postmodernity was the superstructure, if you like, that these were two faces of the same reality. Nós destampamos, vamos dizer assim, panelas de pressão no mundo inteiro. Quer dizer, isso tudo que nós estamos vivendo hoje, o episódio que eclode hoje no Egito, todo aquele norte da África ou em outras partes, isso está relacionado com este processo que eu chamo a atenção de mudança do padrão produtivo tecnológico, que coloca a informação à disposição de todos em qualquer parte do mundo. O sujeito está numa caverna lá no Afeganistão, mas ele está ligado com um computador de última geração e sintonizado no que está acontecendo. Então, não dá para reconstruir nas bases anteriores, porque mudou o fundamento do que era a sociedade de poucas décadas atrás. Então, a reconstrução, ela vai ter que ela demanda muita imaginação, muita invenção, muita capacidade de diálogo e, obviamente, também algum nível de restabelecimento de formas de autoridade pública, porque esse é um outro tema que está hoje fortemente questionado. Qualquer ideia de autoridade pública é identificada com autoritarismo. Então, você não pode questionar ninguém, não se pode pôr limites para ninguém, porque isso é ser autoritário. E esta questão, ela vale para os grandes processos históricos e vale para as famílias. As famílias não sabem mais como lidar com seus filhos. Ninguém tem coragem de dizer para o filho, isso aqui está errado, porque é careta, é babaca, é ultrapassado. E isso me lembra algo muito antigo, que é uma frase do Platão, quando ele dizia exatamente que quando uma república se degrada, o primeiro sintoma se manifesta nos professores, que não sabem mais o que dizer para os seus alunos e querem se parecer com eles. A frase não é exatamente essa, mas o espírito é esse. Eu penso que nós vivemos uma época em que este problema está colocado. Quer dizer, os parâmetros, a autoridade estão em xeque, de uma maneira geral. Por isso não é possível reconstruir nas velhas bases. É algo novo que nós vamos ter que inventar. O mundo da economia é o mundo das relações
entre produção e consumo, e é um fator importante na atual situação e na situação futura, né? Mas nós temos que ver que o mundo financeiro, por assim dizer, abandonou a economia no final do século XX. Quer dizer, o aspecto puramente financeiro, né, que era especulativo, ficou tão dinamizado em função da globalização da comunicação, fazendo com que as bolsas funcionassem a pleno vapor 24 horas por dia, né, e que o jogo puramente financeiro, dinheiro por dinheiro, né, ação por ação, pudesse ser muito dinamizado, criando lucros e perdas num ritmo muito intenso, né, fez com que a economia sofresse com isto. Porque a economia usa as finanças, mas a economia é mais do que a finança. É produção, é emprego, é venda, é consumo, né? Então, na realidade, a economia sofreu com a crise que começou no mundo pelo exagero, pela voracidade da parte financeira dessa economia. Então a crise, na realidade, que o primeiro dominó que era no mundo financeiro apenas revelava de que existia uma transição e, portanto, uma crise que vai além e que vai além do mundo da economia. As consequências da crise de 2008 ainda não são totalmente avaliáveis e quantificáveis, né? Quer dizer, a gente pode até ter alguns números, mas eu acho que é um processo que ainda vai demorar um tempo para ser absorvido e para maturar. Até porque nós temos, de um lado, a crise do mercado financeiro e, de outro lado, o mundo já vinha passando por uma série de transformações bastante profundas que implicavam, inclusive, numa mudança da geografia econômica internacional, com o surgimento da Ásia, em especial da China, como um grande polo econômico mundial. Então, eu acho que não dá para isolar e imaginar que a gente pode definir um quadradinho e mensurar a crise de 2008. Eu acho que, como sempre, em economia e história, são processos, e são processos que têm um tempo para serem absorvidos, para serem entendidos, para serem analisados. A globalização começou a ser vista como algo natural. Quer dizer, por alguma razão da história já estar escrita ou algo assim, a globalização era inevitável, certo? Quer dizer, vai globalizar, a globalização veio para ficar, a um ponto tal que as pessoas não discutiam alternativas à globalização, porque a globalização era tomada como um dado, certo? Logo naturalizada. É que nem tem a tromba d'água, tem a globalização, que também não tem jeito, não adianta de fazer nada, tem que conviver com ela. Tal. E é muito interessante, tem até uma entrevista essa semana do Hobsbawm, dizendo que a crise, que foi uma crise da globalização, uma crise do neoliberalismo, a crítica não foi levada às últimas consequências. Quer dizer, entrou em crise. Na hora que entrou em crise, essa figura que estava morta, que não tinha mais papel, que era o Estado, de repente virou a saída para todo mundo. Quer dizer, essa coisa que não existia mais, que eram fronteiras, nacionalidades, e a década de 80 e 90 foi absolutamente rica em termos de livros com o título Fim de... Então, o fim das ideologias, o fim das nações, o fim dos estados, o fim das fronteiras, o fim do território, tem um livro, certo? Tal. E, de repente, com a crise, tudo isso voltou. Toda evolução tecnológica que nós estamos vendo, a internet, por exemplo, é fruto de um programa estatal americano de investimento em novas tecnologias, quer da NASA, quer de programas governamentais americanos. Então, é uma inverdade dizer que o Estado ficou fora. Se você pensar, todo o projeto de economia criativa que existe a partir de 97 na Inglaterra tem grande participação de políticas públicas e de recursos públicos para fortalecimento desses setores. Então, primeiro, aqui no Brasil, principalmente, a gente comprou essa ideia de que o Estado tinha que estar fora, que não tinha que ter Estado, não tinha mais que ter política pública. Não é verdade. Os países desenvolvidos continuaram fazendo políticas muito agressivas
em outras áreas, que eram as áreas de ponta, de novas tecnologias e setores novos que começaram a aparecer a partir daí. Por que essa é uma crise sem precedente? Porque ela, de um lado, ela expressa algo que é recorrente do capitalismo. Emergiu um novo padrão produtivo, ele se nutre da destruição e tal, conforme eu disse na outra parte. Mas, de outro, é sem precedente porque ela pôs por terra as possibilidades de a política controlar a economia. Esse é o grande desafio. Não é à toa que essa é hoje também uma crise, principalmente da política. Quer dizer, os sistemas representativos estão todos de pernas para o ar. E não se trata apenas de má qualidade dos indivíduos. É que o espaço da política é cada vez menor. Porque se nós pararmos, o espaço para a política é cada vez menor. Nós paramos para pensar a política, e principalmente a política parlamentar, ela exige negociação, argumentação, tempo. E a lógica da economia, o que ela impõe? Ela impõe o ritmo da velocidade, as decisões têm que ser rápidas. Não queremos saber se tal medida vai impactar uma determinada comunidade, vai colocá-la em risco, vai destruir seu modo de vida. Nós queremos implementar porque temos que fazer negócio. Então, quando esses dois princípios se contrapõem, o tempo da política se torna, aos olhos da sociedade, muito demorado, muito anacrônico. Então, mesmo quando o político é bom, ele não tem ambiente para poder desenvolver uma atividade de representação adequada. Então, nós vivemos realmente um quadro sem precedentes. Quer dizer, que vamos ter que ter muita imaginação para encontrar alternativas a ele. Porque, seja como for, a sociedade precisa da política. Senão nós não temos como distribuir recursos escassos, negociar processos e deliberativos de chegarmos a soluções satisfatórias acerca dos problemas. Quer dizer, como é que nós vamos fazer isso numa sociedade que só cultua a diversão, o sucesso, o que se mede pelo custo-benefício? Não há espaço para atividade política. Então, nós temos hoje uma crise, sob um certo aspecto, também sem precedentes, porque ela é também uma crise política, uma crise da ideia de política. O que está em jogo e faz parte desse período de transição que eu chamo crise, né, é assinar um novo pacto social. Né? O pacto social que nasceu, digamos, na época da Revolução Americana e da Revolução Francesa e que se construiu ou se sedimentou no século seguinte na Revolução Industrial, esse pacto social funcionou, era importante, mostrou que havia uma massa trabalhadora chamada proletariado, fez com que houvesse uma rediscussão entre potências, houve o período da colonização das potências mais fortes e no século XX uma descolonização das mesmas, mas esgotou esse pacto social. Um novo pacto social tem que ser firmado entre Estado, mercado, sociedade civil e trabalhadores. Esses 4 elementos que constituem, digamos, a vida da civilização atual, né, eles têm que entrar numa negociação para dizer quem faz o quê. E isto é uma negociação que será feita globalmente, embora em cada país, em momentos e condições próprias. Né? Então, provavelmente, em meados do século XXI, nós teremos a configuração de um pacto social em que o papel do Estado será confirmado, sim. No entanto, aparecerá com maior força a voz dos trabalhadores, e os trabalhadores, inclusive, muito diferenciados se comparados com os do século XX, né? São outros os trabalhadores, e, finalmente, a sociedade civil muito mais organizada do que era no século XX e, especialmente, no século XIX. Então, esse novo pacto social é um dos indícios de que o período que hoje vivemos é de transição para algo diferente. De um lado emergiu a chamada ideologia neoliberal, quer dizer, a apologia do mercado, a apologia da economia, da lógica econômica, em detrimento dos controles políticos. Mas, de outro lado, emergiu um novo padrão produtivo e tecnológico, que inclusive está na base da ideologia neoliberal. Quer dizer, que exatamente é um padrão produtivo e tecnológico que muda o eixo do que sustentava o modelo anterior. Quer dizer, o que muda? Em primeiro lugar, a indústria central não vai ser mais a indústria metalmecânica, mas vai ser a indústria da informática.
É uma outra questão que vem à tona. O tipo de organização do trabalho também vai ser uma organização diferente da que se fazia até então. Quer dizer, porque ao invés de juntar os trabalhadores em grande quantidade no mesmo lugar, há uma tendência a fragmentar o mercado de trabalho, inclusive constituindo formas de emprego que são chamadas de flexíveis, que implicam menos direitos, menos contratos, menos regulação política sobre a economia, né? Então, isso tudo vai gerar uma mudança de larga escala, porque ela acaba impactando as relações entre política e sociedade, política e economia, as relações entre Estado e sociedade, e acaba impactando os indivíduos na sua própria vida íntima, na sua vida privada. Na democracia ateniense, a ideia de que o homem só se realiza em sociedade era vital. O homem que não vivesse em sociedade era alguém limitado. Os gregos tinham um termo para a pessoa que não vivia em sociedade. Era o idiotés. Vocês veem qual a palavra que deriva do idiotés? É o idiota. O idiotés, que vem da idios, próprio, é a pessoa que está confinada em si própria. Ela não sai de si própria. O mais próximo do idiotés que nós temos na nossa língua hoje seria o autista. Mas o idiotés não é um autista no nosso sentido, que é uma pessoa com um seríssimo problema cognitivo. O idiotés é uma pessoa que simplesmente optou por fechar-se no seu próprio mundo. Então não participa da coisa coletiva, não estabelece vínculos, não vai à vida social. E a vida social e política em Atenas é intensa. Um cálculo de Moses Finley, um historiador da Grécia, um historiador recente da Grécia Antiga, um cálculo de Moses Finley indica que haveria 40 assembleias na Ágora, na praça, por ano, uma a cada 9 dias. Isso quer dizer que no período em que nós somos obrigados por lei a ir uma vez à urna, talvez 2 quando há segundo turno, nesse período em que nós votamos 1 ou 2 vezes, o que significa muito mais tempo no deslocamento até do que na sessão eleitoral, mas que na sessão eleitoral é um tempo muito curto, nesse período um cidadão ateniense teria ido a 80 assembleias. Nós, um acionar da urna, eles 80 assembleias das quais participariam, eventualmente falariam, mas certamente votariam, etc. Então a vida política tinha uma dimensão muito grande, política e social. Você fora da vida social seria uma pessoa limitada, seria uma pessoa que não teria uma dimensão mais ampla de estar realizando as suas características humanas. O que nós vivemos na modernidade eu dataria aí, enfim, talvez desde o século XVI, XV, XVI, é uma importância cada vez maior da vida privada. A vida pública, a vida social, cada vez vai ficando mais onerosa, mais difícil. E a vida privada vai se tornando cada vez mais um lugar importante. Então, onde que nós concentramos nossos esforços? Não é necessariamente no social. Então, esse é um dos problemas nossos, aliás. Quer dizer, aquilo que para o grego era pejorativo, o idiotés, que não participa da vida pública, que não discute as questões sociais, para nós há uma tendência a se tornar norma. E essa concentração na vida própria é um perigo para a vida política. Daí a sensação de uma crise que não termina, que não é só a crise financeira de 2008. A implantação desse novo modelo, desse novo padrão, ela está gerando consequências sociais extremamente profundas, inclusive porque ela está desorganizando as identidades individuais que haviam se constituído com base no modelo anterior. O sujeito que era vinculado a um sindicato, que ele estava no emprego, ele tinha a perspectiva do pleno emprego, de direitos permanentes, tinha a perspectiva que o sindicato defenderia e tal. Hoje esse sujeito está nu, ele é um indivíduo nu. O que dizem para ele? Você tem que ter sucesso. O sucesso é uma responsabilidade sua, mas ninguém está discutindo que ele não tem mais como se inserir neste novo modelo, porque o trabalhador típico do modelo anterior, do Fordismo, já apontado esse aspecto por um autor como Antônio Gramsci, era exatamente quem? O gorila amestrado, o indivíduo que reproduzia atos mecânicos,
que não precisava de um nível de escolaridade desenvolvido. O que nós temos a partir deste outro padrão produtivo centrado na internet, na informação, é um outro tipo de personagem. Personagem que precisa depender menos das hierarquias, ter mais autonomia, ser capaz de viver dentro de um horizonte marcado por grande instabilidade e incerteza. É claro que isso vai impactar a vida das pessoas profundamente, principalmente porque com esta nova tecnologia, essa generalização da lógica custo-benefício, houve também, e isso tem a ver com a tecnologia, insisto, um processo de aceleração do tempo que colocou para todos nós, seres humanos, a ideia de que só se é feliz quando se tem sucesso econômico e quando se usufrui deste sucesso econômico cotidianamente a todos os instantes. Então, quer dizer, nós vivemos num cenário complicado, porque toda a armação que está colocada do ponto de vista econômico, ela desamparou os trabalhadores, desamparou, inclusive, as novas gerações com relação às redes de proteção social. Mas, ao mesmo tempo, prometeu para todos nós uma vida muito mais plena, mais feliz, mais cheia de encantamentos, de possibilidades, só que com um detalhe, a esta vida muito poucos terão acesso. A grande maioria vai ficar estruturalmente excluída. Então, a sensação de crise mais agônica que nós vivemos hoje está referida exatamente a isso que eu estou chamando a emergência de um novo padrão produtivo e tecnológico e que muitas vezes não tem sido analisado assim. Que as pessoas acabam ficando muito no debate ideológico, dizendo que o problema é do neoliberalismo e tal, como se o neoliberalismo fosse uma construção feita por uma conspiração de malfeitores que resolveu enganar a sociedade humana e colocar para ela uma agenda que não lhe diz respeito. Na realidade, o neoliberalismo é uma cultura nessa altura do campeonato, mas que na sua base tem um fato que é histórico, econômico, social, político muito contundente, que é esse que eu tentei rapidamente caracterizar. Há um desgaste da vida pessoal. A vida pessoal se tornou muito desgastante. Por que ela é desgastante? Tenho duas hipóteses. Primeiro, a nossa expectativa em relação à vida pessoal é muito alta. Nós temos uma expectativa de um nível de satisfação muito elevado, sobretudo quando entra em questão a paixão, o desejo sexual, etc. Nossa expectativa não é pequena. Segundo ponto, as crises que sobre nós se abatem, elas com frequência têm como escudo a pessoa que mais próxima de nós está, ou quem mais está perto de nós. E com frequência, é esse o ponto que mais é afetado. Esta é a realidade contemporânea, mostrando, inclusive, que toda esta revolução sexual que começou nos anos 60 para cá é um fiasco. Ou seja, ela realmente atingiu os objetivos contrários àqueles que ela pretendia. Ou seja, estimulou foi o exibicionismo feminino, o consumismo, um sexo tipo ginástica, que tem como referência a indústria pornográfica, e uma pobreza terrível das relações de qualidade. Tudo menos aquilo que os jovens idealistas dos anos 60 imaginaram. Aquele faça amor, não faça guerra. Faça amor já é uma expressão horrível, como se separar o amor de sexo. Amor a gente sente, sexo a gente faz. Então devia falar faça sexo, não faça guerra, porque amor não se faz. Agora, não se faz sexo coisa nenhuma, se faz mesmo é guerra, né? E guerra, não só as guerras propriamente ditas, mas como competição, rivalidade, empobrecimento das relações de amizade e todo esse agravamento do consumismo, uso e muito maior ainda do que na época ou até a época de drogas e álcool, e, portanto, nós estamos devendo muito para os sonhos e projetos daqueles anos 60. Este novo padrão produtivo e tecnológico, ele contribui para a democratização social. Ele contribui para que as tradições sejam mais rapidamente erodidas. Então, aquelas formas de domínio, de controle, que se baseavam no passado, elas vão sendo paulatinamente postas abaixo. Esse é um fato importante. E, nesse aspecto, há neste processo de destruição criadora uma dimensão que é democrática.
Agora, o paradoxo disso é o seguinte, essa dimensão democrática, ela não está conseguindo se traduzir em democracia política. E esse talvez seja o nosso grande nó. Quer dizer, as pessoas estão menos submetidas à autoridade do pai, da tradição, da igreja, enfim, dos fundamentalismos, se quisermos, mas, por outro, elas estão lançadas no mundo como indivíduos apetitivos, mas essas pessoas não conseguem traduzir esta democratização social em democracia política, pelas razões que eu falava antes. Quer dizer, porque a própria ideia de política está muito mal vista. Então nós estamos numa hora muito complexa, muito difícil de vislumbrar os próximos passos e que deve nos colocar numa perspectiva que talvez nem tanto fascínio por isso que está vendo, nem tanto horror, porque nós não vamos voltar ao passado, mas também o que está vendo por si só não nos garante um futuro mais humano, mais generoso, menos perverso, ou seja, menos desigual. Então nós estamos numa hora que precisa ter muito cuidado para não cairmos nem numa posição arcaica de querer, por exemplo, para combater esses malefícios, destruir os computadores ou coisa que o valha, cair numa posição passadista, mas também não ficar tão embasbacado, como muitos dos nossos intelectuais ficam, com essas novas tecnologias, com as redes sociais, porque eu penso que nisso tudo há uma dupla dimensão. Há um elemento que é importante, democrático, e há também um elemento que é de reprodução da cultura do entretenimento, que é o limite da lógica custo-benefício. Quer dizer, a cultura da balada, a cultura do excesso, aquilo que o negócio é se divertir. Então a gente tem que ter cuidado ao lidar com o que está em curso. Quer dizer, procurar pensar com um horizonte de largo prazo, quer dizer, não ficar nem na posição conservadora, de restauração do passado, porque isso é impossível, nem numa posição de fascínio ingênuo pelo que está aparecendo agora. Quer dizer, nós vamos entender o que está acontecendo para podermos ter uma posição de fato progressista diante do mundo. As novidades do mundo contemporâneo estão exigindo novas maneiras das pessoas se apresentarem, se relacionarem e conviverem. Nós estamos nessa década, como nós falamos, de extrema individualidade, essa década de extrema individualidade, narcisismo, egoísmo, mas nós vamos ter que tirar o olho do umbigo e levantar o olho e olhar o outro de novo, né? Olhar o outro, olhar em volta, olhar o mundo, o meio ambiente todo está aí clamando por um olhar e um cuidado, e nós vamos ter que nos acertar. Who took care of children, the old, the sick, and the poor over the centuries? Care for people outside one's family used to be dominated by the church, that is, in the Christian part of the world. Now it's much more likely to be dominated by the state. It's not so much an increase in care, I'd call it a displacement of care, from a move from one kind of carer to another kind of carer. Nos últimos 20 anos, a gente tem convivido, né, com uma noção de amor que virou quase que uma obrigatoriedade, é obrigado, todo mundo é obrigado a ser feliz, todo mundo é obrigado a amar. Essa obrigatoriedade, obviamente, traz uma tarefa muito pesada. Quer dizer, quem está cuidando de quem, quando há uma luta pela sobrevivência, quando as pessoas têm que fazer tanto esforço, quando as pessoas estão sozinhas, né? Então, eu diria que essas questões todas, graças a essa mudança muito abrupta que nós tivemos, estão aí na ordem do dia e nos fazendo pensar. As pessoas precisam parar de ter vergonha das suas opiniões. Eles precisam parar de ter medo de parecerem ultrapassadas, de parecerem superadas. Isso vale tanto para o pai de família, para o indivíduo singular, quanto para o intelectual. Hoje os intelectuais têm medo de defenderem determinadas posições, porque vão parecer velhos, superados, ultrapassados. A humanidade só avança pelo contraditório, pelo embate. Isso me lembra muito um aforisma que o Antônio Gramsci,
italiano, enfim, comunista, personagem histórico importante do século XX, gostava muito disso, tá? Que é um aforisma do Sócrates, que é o conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, qual era a ideia do Gramsci? Quem não sabe quem é, não sabe como agir. Isso vale tanto para o indivíduo singular, quanto para os atores coletivos. Quer dizer, quem não sabe quem é, não sabe valorizar o seu passado, não sabe pensar quais são os seus limites, sua potencialidade, quer dizer, onde efetivamente o indivíduo tem algo interessante para apresentar à sociedade e também não sabe pensar sobre as suas fragilidades. Então, eu diria isso, nós vivemos uma época em que precisa ser radicalmente consequente, cultivar muito a autenticidade e, acima de tudo, praticar o aforisma socrático. Conhece-te a ti mesmo, não alimente ilusões sobre você, nem para o bem, nem para o mal, nem para se limitar, nem para simplesmente engrossar o caudal do entretenimento, da balada que hoje se generaliza pelo mundo. Change is the default setting. It's quite fascinating how, in how many ways, the past continues into the present. I mean, technological change is most obvious and most fast. Institutions change more slowly. People's mentalities change even more slowly. And for that reason, I think one has many of these continuities. I don't think the continuities are as important as the big changes, but they are part of the picture that we need to remember. What is the status of time under a regime of space? Since I'm affirming this priority of space, what happens to time in that? I think that time becomes reduced to the present. And the present for each of us is the body. And therefore, which is spatial. And therefore there's a reduction, there's a gradual waning of our sense of past and future. Does it impinge on personal identity? I think to a certain degree. That is to say, I think that the 19th century novels show that people had a sense of their biographical destiny and its duration in time that maybe we don't have anymore. At any rate, I think that in the arts, everywhere one can see this reduction to the present and to the body, which is another sign of the supersession of time by space in the postmodern, and there would be, of course, more to say about that. Muito da dramaticidade desta época que nós vemos, da incerteza, da insegurança, do medo do que vem pela frente, está relacionado com o primado da economia. Portanto, a economia não pode ser a solução. Nós temos que desenvolver formas de pensar que saiam da lógica estrita da economia, da lógica estrita do custo-benefício, que consigam projetar ideais de boa vida que transcendam esse horizonte estritamente econômico. Quer dizer, nós vivemos num mundo muito desigual, certo? E dificilmente, num mundo igualitário, poderia-se ter o padrão de consumo mais elevado que existe hoje disseminado para todo mundo. Realmente seria extremamente difícil. Há quem diga que a capacidade material do planeta já não permitiria isso. Quer dizer, se todo habitante do planeta tivesse o nível de consumo de um americano rico, já não daria, já daria um tilt que não teria condições de reprodução. Sabe? Então, veja só, agora, a meta de todo mundo ter esse padrão, um padrão elevado, alto, certo? É uma meta que está posta aí. Nós já estamos sofrendo as consequências do aquecimento global, né? Nós já estamos sofrendo a consequência de uma ação predatória do solo, né? Então, todos os problemas que hoje são consideradas, se resumem num mote, né? Numa palavra, num slogan,
que é o problema da sustentabilidade do desenvolvimento, colocou em pauta um dos fatos importantes da crise. Porque os interesses na sociedade são diversos. E entre esses interesses diversos, há aqueles que são economicamente prepotentes, isto é, que não querem deixar de lucrar e não querem deixar de fazê-lo a curto prazo. Então, por mais que exista uma tendência crescente de cautela, né, e isto é bom, e isto terá seu efeito, porque tem seu efeito sobre as políticas públicas e dentro das políticas públicas, as políticas ambientais, por mais que isto seja positivo, há ainda diversos setores da economia que querem empurrar a bola para frente, né? Quer dizer, que isso vai acontecer um dia, mas não é comigo, não é agora, não é com os meus interesses. Então, as mudanças estão ocorrendo e poderão ocorrer mais, e o fato de que existe uma opinião pública favorável à cautela, favorável à preservação dos elementos da natureza, é positivo, porque isso tem importância na política, né? E, no fundo, muitas das decisões importantes são decisões que são tomadas a nível político. A tecnologia, por um lado, ela representa um afastamento, certo, de uma vida natural, no sentido, dizer assim, de um gênero de vida mais próximo ao ritmo da natureza, etc. Mas, por outro lado, a tecnologia representa também um uso cada vez maior da natureza. Um elemento da natureza vira um recurso natural na medida em que você tem uma técnica para transformar esse elemento da natureza em um valor de uso para a sociedade, para a vida humana. Então, a gente usa muito mais o que a gente chama de natureza hoje do que no passado. E realmente há algumas fontes naturais, por exemplo, que estão chegando no limite. Assim como o próprio espaço, a quantidade de espaço do planeta já está chegando num nível de utilização extremamente grande. É interessante que há 20, 30 anos atrás se achava que essa barreira ia ser ultrapassada com a corrida espacial. Você pegar um filme tipo 2001, feito nos anos 60, certo? Eles pensavam que em 2001 já teria colônias no espaço, etc. Tal, e era, pelo clima daquela época, era crível. A velocidade das viagens espaciais e do avanço da tecnologia de domínio do espaço levava a crer que você realmente, em 10, 20 anos, se fosse naquele ritmo, certo? Realmente teria uma colonização para fora da Terra. Eu acho que é um processo que não tem fim. De novo, assim como a gente não vai ter um mundo ideal, a gente não vai ter um pensamento fechado, pronto, cabal, que explique a humanidade. Só terá isso quem tem pensamento religioso. Por quê? Porque não questiona. É algo que se aceita um pacote sem questionamento. Se você está aberto para questionamentos, você vai estar o tempo todo pensando em economia, sociologia, a psicanálise e todos os outros caminhos para se pensar a humanidade. Um dos grandes desafios do século XXI é a construção do conhecimento, né? Algumas pessoas ficam satisfeitas em apelar para o Google toda vez que precisa, né? Mas acontece que a internet fornece, antes de mais nada, dados. Dado ainda não é informação. Você tem que somar diversos dados para obter a informação. E a informação ainda não é conhecimento. Para chegar da informação ao conhecimento, é preciso uma ponte do qual a pessoa que busca o conhecimento tem que se envolver. Ele faz escolhas.
E aí obtemos o conhecimento, que é o grande desafio. O conhecimento ainda não é sabedoria, mas isso é dado para alguns, que conseguem, inclusive, com tanto conhecimento, sobrevoar, surfar em cima das coisas globais e ter o bom senso de encontrar soluções. Bom, nessa cadeia que vai de dado, informação, conhecimento e sabedoria, o grande desafio é a construção do conhecimento. E esse só se constrói com uma transversalidade das disciplinas. As universidades vão mudar. E, em parte estão mudando. Né? Será necessário ter uma base de conhecimento que permita o biólogo de conversar com o engenheiro, que permita o médico conversar com o economista. Existem bases comuns. Se não houver essa transversalidade, as especialidades não vão conseguir entender, compreender o que está acontecendo no mundo. Claro que especialistas sempre vai existir e são necessários. Aqueles que decidiram dedicar a vida ao estudo de uma bactéria. Né? É claro que isso é necessário. Mas a maior parte daqueles que alcançam um conhecimento universitário e universal é que eles precisam ter um conhecimento de diversas matérias ao mesmo tempo. Então, isto era característico do Renascimento, na época do século XV. Né? Lá, às vezes, voltado para uma revalorização das culturas clássicas, mas às vezes voltados para coisas absolutamente contemporâneas das populações geralmente europeias. Então, eu vejo o futuro como um futuro com um certo otimismo, com a possibilidade de ser um novo renascimento com essas características de mudanças na sociedade. Images are all around us. This is an image society. A society of the spectacle, some say, of the simulacrum, and so on and so forth. At any rate, I think people have calculated that each one of us is bombarded by at least 1,000 images a day from all directions. Now, when you think of simpler societies in the past, you think of societies that were poor in images. In the Middle Ages, Duccio's Madonna is carried down the streets. It is a unique experience to see a glorious painted image of that kind. We can't say that about our own experience of the image. We can't get away from the image. People have discussed this. I think there was an essay by Susan Sontag, another one of Jean Baudrillard, in which they talked about what one could do in a society that was so saturated with images like that. And all they could think of, and I thought all anybody can think of, is, well, we need a diet cure of images. Cultura, dizem os antropólogos, é tudo aquilo que não está mais para esquecer. Aquilo que ficou incluso de tal forma dentro da cabeça de uma sociedade e dos indivíduos da sociedade que já ficaram um hábito, né, cultural, coisa que não dá para esquecer. Isso é uma visão antropológica da palavra cultura. Do ponto de vista mais corriqueiro, a cultura é a produção, é a criação, é a produção de produtos culturais ou de atividades culturais ou simplesmente a vivência cultural. Né? E ela, de acordo com aquilo que falei antes, ela é fundamental na construção do conhecimento. Sem cultura, sem, portanto, a criação, a arte, o pensamento, a produção cultural, sem isto, você não consegue encontrar os caminhos, nem os individuais, os caminhos para a felicidade, né? Nesse labirinto de possibilidades que existe. Então, eu vejo com muito otimismo a produção cultural do século XXI e mesmo a produção cultural deste período de transição, deste período de crise, né? Porque na busca de caminhos, né, individuais ou de grupo, se produz, se cria, se inventa
se reinventa, se desafia, não se aceita dogmas, e tudo isso é muito criativo e é muito rico na sua sedimentação, para a construção desse renascimento do século XXI. Nós temos, neste momento, graças às novas tecnologias e tudo o que os setores ligados à economia criativa significam do ponto de vista de novos vetores de crescimento, a cultura é algo que, pela primeira vez, pode ser vista não como algo marginal, que você faz ou para uma elite sofisticada ou como uma esmola para os setores menos favorecidos, mas algo que pode ser visto como um fator de geração de crescimento, geração de criatividade, geração de inclusive um consumidor mais sofisticado, uma mão de obra mais sofisticada que esse novo paradigma econômico exige. Então, acho que é uma oportunidade. A cultura está deixando de ser marginal e precisa deixar de ser marginal porque ela passa a ser um elemento importante na geração de valor das economias. Eu falei antes de que nós estávamos no período dos enciclopedistas. Isto quer dizer que o papel dos criadores e o papel dos intelectuais é fundamental. Quer dizer, é um grande desafio que o mundo está colocando a esse setor da sociedade, né? Se trata de redefinir, portanto, se trata de reinventar, se trata de criar. Tem fatos novos. E isso está ocorrendo, porque realmente no campo das ideias estão surgindo de todo lado coisas muito novas. Não são ainda teorias construídas, não é que existam teorias já cristalizadas, né? Nós estamos naquele período das mil flores, onde qualquer um pode ter uma ideia e testar essa ideia. Inclusive, o fato de ter aumentado consideravelmente a liquidez da comunicação, quer dizer, a facilidade de comunicar um a um milhão, né? Essa facilidade de divulgar ideias estimula muito a criatividade, né? E, por outro lado, a criatividade tem um papel cada vez maior. Então, o papel do intelectual, mas o papel de qualquer cidadão que pensa é atualmente desafiado, né? E a potencialidade de gerar coisas de lugares muito diversos do globo, de repente surgiu. Para acalmar nossas angústias, para lidar com as nossas frustrações, melhorarmos muito, mas muito, a nossa preparação enquanto indivíduos, a nossa formação como indivíduos. Quer dizer, se nós não tivermos a capacidade de nos formar como indivíduos plenos, quer dizer, capazes, inclusive, de ter autocontrole, de ter capacidade de autolimitação nos seus desejos, de fato, nós não temos muito como vislumbrar os próximos anos das nossas próprias vidas, né? Porque reconstruir as instituições tradicionais que faziam isso pode valer como uma utopia, mas uma utopia passadista. Nós vamos ter que reinventar instituições. E para reinventar essas instituições, nós vamos ter que nos reinventar enquanto indivíduos, enquanto seres humanos. Quer dizer, com os parâmetros com que nós estamos atuando, enquanto sociedade, não estou dizendo indivíduos singulares, nós estamos diante de um impasse. Quer dizer, a tendência vai ser o crescimento da frustração, da angústia, das depressões, dos infartos, porque tudo que está armado é para gerar uma sociedade de fracassados. Uma sociedade de muito sucesso para alguns e de multidões de fracassados, que não estão sendo preparados sequer subjetivamente para lidar com isso. Basta ver, conforme eu dizia, a situação das crianças. Hoje as crianças não podem ser frustradas. O que significa? Elas não podem ouvir não. Então nós estamos criando uma sociedade de tiranos, de um lado, e de pessoas que não têm preparo emocional algum para lidar com a frustração das suas expectativas. É óbvio que isso não vai trazer felicidade, vai trazer angústia, tristeza, mal-estar, incômodo, doença. Não tem muita alternativa. Então, o momento é rico por quê? Para voltar ao início da nossa conversa. Porque
Ele não precisa ser lido numa lógica catastrófica. Pelo contrário. Mas ele tem que forçosamente ser lido numa perspectiva reflexiva. Qualquer idealização do passado é arcaica e qualquer idealização do presente ou do futuro é banal e ingênua. Quer dizer, nós precisamos, para dar respostas aos problemas humanos que temos hoje, de muita reflexão, de muito diálogo, de muito trabalho de leitura, de formação das novas gerações. Sem isso, estaremos aquém das circunstâncias. Enfim, é como eu vejo o momento, cheio de possibilidades e cheio de riscos. Eu prefiro pensar nas possibilidades, mas sem deixar de observar que os riscos são reais e são dramáticos, são graves, enfim.